E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu vou te mostrar como estudar a partir de agora para o Enem 2023. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te passar algumas dicas, né? Eu vou te mostrar um pouco o que você pode fazer mesmo de fato para melhorar e ter um melhor desempenho no Enem desse ano, tranquilo? Mas antes de a gente começar o vídeo, né, e antes de eu te passar essas dicas, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora! Bom galera, então vamos lá. Esse material aqui, na verdade eu já tinha feito no Instagram, e aí eu tô compartilhando agora com vocês no YouTube, né? Porque eu sei que tem gente que me acompanha por aqui, mas que não me acompanha por lá. E aí eu vou ler o que eu escrevi e aí depois eu venho aprofundando. E isso que é o bom também do YouTube, né? Porque no Instagram eu acho que é um pouco mais superficial nesse sentido, porque eu sou mais objetivo, né? Digamos assim. Aqui não, aqui eu consigo me aprofundar melhor em relação a isso, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei, né? Eu falei bem assim: antes de tudo, anote os assuntos que caem com mais frequência no Enem. Então eu separei de acordo com as áreas, né? Então tem linguagens, matemática, humanas e natureza. Aí em linguagens eu coloquei interpretação de texto, gramática, escolas literárias, variação linguística e funções da linguagem. De um modo geral, esses são os assuntos que caem com mais frequência em linguagens, e é por isso que eu recomendo que você dê uma maior atenção. Eu sei que linguagens também é bem semelhante com matemática, nesse sentido de que você vai estudar na parte prática, resolvendo questões. Então, vê um pouco da teoria, mas não se prende tanto a isso. Vai para a parte prática mesmo, resolve as questões, interpretação de texto principalmente, porque só assim você vai ganhando tempo, e ganhando tempo nesse sentido, de ganhar essa experiência, né? E de entender como resolver questões de interpretação de texto de uma maneira muito mais rápida, porque isso é só na prática, só treinando. E questões, por exemplo, de literatura, né, com as escolas literárias. O que eu recomendo? Faz um mapa mental, e foi algo que eu fiz também. Eu não queria me prender muito aos detalhes, né? Mas até porque é muita coisa, né? A história é grande. E aí o que eu fiz? Eu fiz um mapa mental com, por exemplo, barroco, arcadismo, parnasianismo, romantismo, né? Então eu fui fazendo isso, um mapa mental mesmo, como se fosse um quadro com as características de cada uma. E aí isso me ajudou, porque quando eu estava ali fazendo simulado, quando eu estava resolvendo as questões, eu conseguia me guiar, né? Eu conseguia, por exemplo, resolver essas questões de acordo com esse quadro. Era como se fosse uma pesca, mas ao mesmo tempo eu estava estudando, porque eu já ia, né, entendendo a característica daquele tipo, né, por exemplo, do romantismo. E com o tempo, resolvendo as questões, eu já estava tão acostumado. No início eu tinha um pouco de dificuldade, justamente porque eu não sabia tanto, não tinha essa base bem firmada, mas aí com o tempo, resolvendo as questões, já pegou, já virou automático. Então foi uma forma que eu encontrei para entender nessa parte de literatura em relação a esse assunto em específico. Então é isso, é técnica, treino e a questão, por exemplo, também das funções da linguagem. É só você observar mesmo como o Enem cobra e como você pode estudar em cima disso, né? Resolvendo essas questões. Mas de modo geral, era basicamente isso em relação a linguagens. Vai para a parte prática, resolve as questões, interpretação de texto principalmente, como eu estava falando, porque só assim você vai ganhando mais essa experiência, né? Então anota no papel esses assuntos que caem com mais frequência na parte de linguagens. E em matemática, né, logo em seguida, eu coloquei o seguinte: matemática básica, porcentagem, probabilidade, interpretação de gráficos e tabelas, geometria plana e espacial. Claro que também tem outros assuntos, né, como por exemplo análise combinatória, conjuntos, matrizes, né? Mas o que eu quero, deixando esses assuntos que caem com mais frequência para vocês, é justamente que vocês percebam que matemática, eu acho que matemática você tem que se preocupar muito mais com a parte da matemática básica. Porque, por exemplo, questões de conversão de unidade, né, de medida, ou então números quebrados para você multiplicar, para você dividir. São pequenos detalhes que no final das contas acabam influenciando o seu resultado, o seu desempenho na parte de matemática. Por que eu digo isso? Porque às vezes né, você perde tempo resolvendo a questão justamente porque você se deparou com uma questão que tem uma divisão com números muito grandes, ou então com número quebrado, e isso vai te atrapalhar, você vai perder tempo. Isso pode prejudicar seu psicológico também ali no momento, né? Porque você vai ficar ansioso, vai ficar, meu Deus, não estou conseguindo encontrar a resposta correta, eu já fiz todo esse cálculo, aí eu cheguei nesse final aqui e não estou conseguindo encontrar por causa desse cálculo. Então é isso, eu acho que antes de mais nada você tem que se preocupar mais com a parte da matemática básica, né? Com essas questões simples mesmo. Porque às vezes a gente acha que a gente já estudou, que a gente sabe, né? Que pegou
na terceira série, na quarta série, mas com o tempo a gente percebe que isso pode ser uma dificuldade e pode ser um empecilho para a gente ter um bom resultado, um bom desempenho na parte de matemática. Então eu daria uma maior atenção nisso. E também em questões que eu estava falando, de porcentagem, por exemplo, escala mesmo, é um assunto muito importante. Escala, porcentagem, razão e proporção, regras de 3, que dá para a gente resolver, questões de raciocínio lógico, por exemplo, com regras de 3, em algumas dessas questões. Então é isso, né? Interpretação de gráficos também, como eu falei, de tabelas. Então, média, modo e mediana, eu acredito que está mais nesse sentido, foca mais nesses assuntos em especial, que aí vai dar tudo certo. Tranquilo? Então anota no papel aí esses assuntos que caem com mais frequência em matemática. E aí depois, galera, em humanas eu coloquei o seguinte: aspectos socioeconômicos, geopolítica, impactos ambientais, agricultura, história do Brasil, revolução industrial, Guerra Fria e liberalismo. Ou seja, em humanas, como vocês sabem, a gente tem geografia, filosofia, sociologia e história. Dentro de história, a gente tem história geral e história do Brasil. História do Brasil estuda bastante, porque cai com muita frequência também. Em história geral, eu acho que essas questões que eu estava falando, de revolução industrial, Guerra Fria, liberalismo, né? Em geografia, é mais voltado para agricultura, impactos ambientais, geopolítica. Eu acho que aspectos, né, socioeconômicos também, relacionando também com essa questão de filosofia e sociologia, como por exemplo Sócrates, Platão, Aristóteles, que são os mais observados, né, nessas questões do Enem. E é isso. Estuda mais a parte teórica também. E eu acho que essas características de humanas, junto com natureza, é um pouco diferente de linguagens em matemática. Porque linguagens em matemática a gente aprende na parte prática, resolvendo as questões. Não que em humanas e em natureza a gente também não aprenda resolvendo as questões, mas você tem que ter um conhecimento prévio da teoria, você tem que saber um pouco, porque senão vai ser muito difícil de você encontrar a resposta. Como eu estava falando, linguagens é interpretação de texto. Matemática, grande parte das questões é raciocínio lógico também. Então você consegue resolver aquela questão mesmo sem ter 100% daquele conhecimento. Mas quando você vai para a parte de humanas e para a parte de natureza, é bem difícil, porque é um assunto que tem muito conteúdo e muito detalhe. Então se você não estuda a teoria, se você não tem um bom conhecimento daquele assunto, quando você for para a parte prática, você vai sentir uma leve dificuldade, né? Então é o que eu recomendo também. Estuda a primeira teoria, vídeo aula, apostila e tudo, mas não se prenda também a isso. Resolva as questões até mesmo para você entender como esse assunto é cobrado de fato na prática. E aí, em natureza, né, para a gente finalizar essa primeira dica, em relação aos assuntos que são mais cobrados, eu coloquei o seguinte: em natureza a gente tem, né, biologia, física e química. E aí eu coloquei química ambiental, transformações químicas, química orgânica, estequiometria, energia, ondulatória, termologia, cinemática, meio ambiente, genética, ecologia e fisiologia. Em natureza já é um pouquinho mais puxado, mas os apontamentos que eu quero falar de natureza são bem semelhantes com humanas também. Então estuda mais o conhecimento teórico, né? Vê mais ali essa parte da teoria e tudo, para depois você ir para resolver as questões mesmo, né? Mas de um modo geral, esses são os assuntos que caem com mais frequência em linguagens, em matemática, em humanas e também em natureza, ok? E aí vamos lá. A segunda dica que eu coloquei é o seguinte: faça uma lista com esses assuntos mais cobrados no Enem, né? Por isso que eu pedi para você colocar no papel aí, anotar, dividindo por áreas e níveis de dificuldade. Assim, você consegue criar um cronograma de estudo eficiente para te guiar durante todo o processo de preparação, otimizando seu tempo de estudo. Ou seja, pega esses assuntos que eu acabei de te mostrar e coloca num cronograma de estudo mesmo, né, no planejamento, para isso te guiar durante seu processo de estudo. Então, uma forma de você estudar a partir de agora para o Enem é fazer isso. Ter um cronograma de estudo para que você coloque esses assuntos, né, da lista de acordo com níveis de dificuldade. Então, por exemplo, você é um estudante que você sente que tem mais dificuldade em matemática. Então, coloca mais, né, tempo para estudar matemática, porque é um assunto que você tem mais dificuldade. Então, você tem que ser estratégico nesse sentido. Não adianta muito também você colocar várias horas do dia, por exemplo, para estudar um assunto que você já tem facilidade, que você domina, que já é uma garantia, que já está certo que você vai acertar aquela questão do Enem. Então, é você ajustar mesmo, né, organizar esses assuntos com níveis de dificuldade, com os horários, com o planejamento, de acordo com essas características, né, com esses critérios avaliados. E aí a terceira dica, eu coloco o seguinte: depois de ter decidido qual curso fazer, né, o ideal é que você priorize, né, que você dê destaque e estude os assuntos nessa área que tenham mais relação com tal, que esteja no mesmo contexto, né? E eu coloquei assim: esse é um outro critério decisivo para conseguir
uma boa média, já que muitas instituições, né, têm peso. E quanto mais questões você acertar na área que tem relação com o seu curso, maior a sua média será. Então é isso. Por exemplo, você quer fazer medicina, então foca mais em natureza. Ou então, quero fazer direito, então dá um destaque maior em humanas. É isso, porque o peso, né, em relação à instituição pode te ajudar nisso, pode contribuir com que você tenha uma boa média e passe no curso. Aí a quarta dica eu coloquei, né, veja a teoria, estude por livros e videoaulas, como eu estava falando, mas não fique preso a isso. O mais importante de tudo é que você tenha consciência de que o estudo ativo é um dos métodos mais práticos e estratégicos para você alcançar uma aprovação rápida, né? Então, estudo ativo está relacionado com flashcards, mapa mental, como eu estava falando, para você visualizar, para você ver o que tem que ser feito, né? Por exemplo, com planejamento de estudo, com cronograma de estudo, resolver questões também, fazer simulados. Então, são algumas dicas, né? Algumas técnicas de estudo ativo que podem te ajudar também nesse sentido, né? Nesse processo de preparação para o Enem. E aí, por fim, galera, a última dica aqui que eu anotei é o seguinte: estude redação e faça simulados, né? Um outro ponto essencial é ter o hábito de resolver questões, principalmente questões de provas anteriores do Enem. Com isso, você entende o formato, o modelo das questões, como o assunto de fato é cobrado, facilitando seus estudos e seu rendimento na prova. Ou seja, como eu já tinha dito aqui no decorrer do vídeo, né? Fazer simulados é muito importante para que você entenda mesmo como o assunto é cobrado na prática. E um outro ponto muito importante também, que eu acabei não mencionando aqui no início, é em relação à redação. Você precisa também estudar redação, você precisa treinar redação, fazer pelo menos 1, 2, 3 redações por semana, para que isso vire um hábito mesmo e que no dia ali da prova você não esteja com tantos problemas, né, em relação a isso, porque você já treinou e você já tem mais experiência, mais conhecimento para conseguir produzir um texto de uma maneira muito mais prática e muito mais estratégica. Se você tem dificuldade em redação, aqui no canal tem vários vídeos também onde eu já explico melhor como você pode fazer uma boa redação. Então eu recomendo que você dê uma olhada depois, caso você se sinta perdido e tenha dificuldade. Eu também tive muita dificuldade no início, eu tinha muita dificuldade em redação. E hoje não é mais um problema para mim, graças a Deus. E por isso que hoje eu posso compartilhar nessas dicas com vocês também em relação à redação, para que vocês também não tenham mais esse erro, esse problema quanto a isso, né? Quanto a essa questão de produção textual. Mas no mais é isso, galera. Eu espero que de um modo geral vocês tenham entendido, que vocês possam aplicar essas dicas na prática de como estudar para o Enem a partir de agora. Mas caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, fala comigo aqui nos comentários depois, que eu estou respondendo vocês. E aproveite e deixe nos comentários também alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.